Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é mais um Papo de Direita. Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Alexandre Almeida, pastor da Igreja Cristo das Nações. Cristo das Nações. É daqui de Mauá mesmo? Daqui de Mauá. Prazer, Davi. Nós agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui compartilhando com esse vídeo, essa live, que nós vamos estar falando sobre alguns assuntos sociais, assuntos espirituais e que como é que pode mesclar isso na atualidade que nós estamos vivendo. Muito prazer. Prazer, pastor. A nossa ideia é, nesse momento que a gente vive de desafio, propor um diálogo com as pessoas e oferecer ajuda de forma espontânea. Até porque nós não temos o caminho que nós encontramos como instituição, né, criada para debater os problemas da cidade, apresentar propostas no campo político. O campo político vai muito além simplesmente de se votar na eleição, mas também de debater com pessoas da cidade para conversar. E eu tenho sempre, a gente conversou aqui em off, eu tenho o papel da igreja, ele é fundamental, né? Eu acredito que os líderes espirituais, os líderes das igrejas, são fundamentais para poder ajudar as pessoas, né? Porque no último, para onde eu recuo? Como é o seu ministério? Como é que você trabalha? Como é que, nesses momentos difíceis, como é que o pastor está vendo todo esse momento que a gente vive, pastor? Nós já estamos nos caminhos do Senhor há 21 anos. 21 anos. Eu tenho atual 47 anos, vou completar 48 anos em setembro. E há 21 anos eu entreguei a minha vida a Cristo. Fiquei 27 anos sem conhecer a Jesus. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu logo de princípio, no primeiro mês, eu quis ser pastor. Quando eu olhei, eu falei, eu quero ser pastor. Eu me apaixonei, nunca havia lido a Bíblia, mas quando eu comecei a ouvir, eu vi pessoas que poderiam ser ajudadas, que a igreja teria uma forte influência na sociedade. E eu fui para aprender a palavra de Deus. Eu vi as pessoas que estavam aprisionadas, mesmo até pessoas dentro de igreja, ainda vivendo numa doutrina rígida, estavam sendo aprisionadas, não eram felizes. Então eu fui estudar. Por 10 anos eu estudei, me formei na faculdade e hoje sou bacharel em teologia, tenho outras formações também como coach, finalizando como psicologia aí também, além da minha profissão que eu exerci por um longo tempo de eletricista de manutenção, técnico eletrônico, fui empresário, enfim, uma gama de experiências aí. E eu me apaixonei e vi que essa parte humana se relacionou muito comigo de poder ajudar. Na realidade, quando nós falamos de motivação, ninguém motiva ninguém, né? E o que te motiva é o que te falta. Talvez por isso eu busquei essa gama. O que te motiva é o que te falta. As pessoas buscam uma motivação, só que motivação é aquilo que te falta. A motivação está dentro de cada um. Aquilo que te falta é o que te motiva. Se te faltou atenção, se te faltou cuidado, você vai trabalhar com atenção e cuidado para o próximo. Se te faltou justiça, se te faltou alguém ser justo, você vai trabalhar com direito. Nenhuma profissão é exercida porque a gente quer, mas ela tem uma parte do nosso desenvolvimento infantil, nossa parte de desenvolvimento primário para aquilo que nós exercemos. Ninguém faz aquilo porque está fazendo. Existe história. Né? Parece nato, eu nasci com aquilo. Então eu não acredito que cada um nasce com aquilo. Eu acredito que cada um nasce vazio, nasce sem nada, nasce oco. E nós desenvolvemos, né, as nossas autoridades, aqueles que foram sobre nós, eles impregnam suas digitais e fazem nós sermos quem nós somos, né? Pablo Neruda, ele tem uma frase que ele diz que a criança é o pai do homem. Então a criança, quando ela é criança, ela já é o pai do homem que ela será. Então a criança é o pai do homem. Quando nós somos adultos, nós formamos o adulto quando criança. Então hoje nós somos quem somos e trilhamos os nossos caminhos. Enfim, eu amo ajudar, eu amo e vejo que essa relação sociedade
E a igreja, ela tem uma forte influência, ela tem o poder de falar. E até porque a igreja, ela tem os seus valores. E falar para alguém, para que você vai para uma igreja? Sendo que na realidade igreja são as pessoas, não são as paredes. Paredes são apenas paredes, né? Deus não habita o seu espírito no espaço físico. Deus habita o seu espírito em pessoas, não é em objetos. Então, aonde estiver uma pessoa, ali está Deus, né? Então não existe lugar sagrado, sagrado somos nós. Então, a partir daí, Deus, ele tem os seus valores, como justiça, como amor, como bondade, como misericórdia. E esses são valores positivos e que, se atribuídos a quem, vão em busca da felicidade, porque todo ser humano, ele está em busca de felicidade, e há uma diferença entre felicidade e alegria. Alegria são prazeres momentâneos, só que felicidade é um estado do ser. A pessoa pode estar passando por uma tristeza e ser feliz, como a pessoa pode estar passando por uma alegria e ser infeliz. Então, felicidade é um estado, é um estilo de vida. E quando nós olhamos isso, a igreja tem esse poder de influenciar na organização, na administração. Então, a igreja, que é o ser humano, ela é detentora de uma palavra que pode conduzir e direcionar famílias dentro de casa, empresas, políticas, né? E quando a gente fala de políticas, política vem de polis, vem lá dos gregos, polis, e que olha só como a política é muito envolvida com a palavra, e a gente vai falar de emergência e urgência. Polis, política, fazer política é poder você dar prioridade ao que é emergencial. Eu costumo dizer, se há dentro de casa, tem que ter política dentro de casa, política, né? Dentro do estabelecimento da igreja, na empresa, onde estiver, aqui tem política, porque política é dar prioridade àquilo que é emergencial. Eu tenho 3 filhos, sou casado com a minha esposa, casado há 21 anos, tenho 3 filhos, o Lucas Alexandre, a Júlia Radassi e a Gabriela Alexandre. Eu dou exemplo, os meus 3 filhos. O meu filho está escovando os dentes no banheiro. A minha outra filha, ela vem com vontade de fazer as suas necessidades. Lhe provocou uma dor e ela tem um único banheiro em casa e ela quer ir ao banheiro. Só que o meu filho está escovando os dentes. O que é que eu preciso fazer? Entre escovar os dentes, entre alguém usar o banheiro para fazer as suas necessidades que está passando mal, eu tenho que priorizar o emergencial. O emergencial é fazer as necessidades, porque senão ela pode ter um problema de saúde, e eu tenho que retirar o meu filho e colocar ele em segundo plano, independente de quem chegou primeiro ou quem chegou segundo. E quando eu faço isso, coloco a minha filha para usar o banheiro e removo ele para usar em segundo plano, eu fiz política. Eu exerci o direito de justiça, eu exerci o que é justo, porque se não faço aquilo, há um prejuízo, e o prejuízo é da vida, e a vida está acima de qualquer cultura, de qualquer regra, de qualquer religião. Então vida está acima de tudo, e o que hoje a gente não vê, né? Que existem muitas regras, existem muitos recursos, que está acima de tudo. Se eu faço o meu filho porque chegou primeiro, eu faço uma politicagem. A politicagem é porque chegou primeiro, estou priorizando, e aí entra... Não estou sendo justo, né? Não estou sendo justo. E eu vejo que a igreja tem essa palavra de poder trazer esse conceito à humanidade, trazer esse conceito de política, de polis, do que é justo, né? Cristo foi o maior político que teve em poder trazer o que é justo. Por quê? Porque existe o que é emergência e o que é urgência. Uma das coisas, Davi, que as pessoas hoje têm uma grande dificuldade são prioridades, escala de valores, o que é urgência e o que é emergência, né? Urgência é aquilo que pode esperar, emergência é aquilo que não pode esperar. Então o conceito de emergência e urgência sempre vai ter que ter um comparativo. O que é que está
dando mais prejuízo para a vida e o que pode aguardar. E hoje a sociedade não sabe o que é emergência e o que é urgência. Talvez o foco está muito na urgência, né? Está muito foco na urgência. Não se tem prioridade, aparece alguma coisa fora disso, primeiro eu questiono. Isso é prioritário? Não, então... Porque senão, se você não faz, se eu não tenho prioridades, eu vou estar sempre fazendo urgente. Sim, aí existe uma hierarquia. A emergência. E a hierarquia, que é a pirâmide da hierarquia, tem que ser o que é emergencial. Não mas eu tenho que ser comparado. Eu posso estar em momentos que seja emergencial, mas eu posso estar em momentos que seja urgente. Mas eu vou ter que comparar isso a alguém. Nós vivemos um momento agora de urgência. A gente está estabelecido, os templos estão fechados, né? Como a igreja está lidando com isso? Como é que vai saciar um povo se nós acostumamos a essa cultura de igrejalização? Eu não sei se existe esse termo, mas seria todo mundo vai para a igreja, né? Vamos lá. Hoje, por questão de força maior, por regras e ordens de governo, nós estamos respeitando. E hoje nós estamos fazendo culto online. Hoje nós estamos levando esse conceito, essa palavra, e sempre eu disse o porquê que você deve ir para a igreja, né? Um ponto importante. Por que as pessoas devem ir para a igreja? Primeiro, porque lá você vai ouvir uma palavra milenar, aonde essa palavra milenar funcionou com outras pessoas e pode funcionar com você. Então lá você vai ouvir experiências de fé que vai acrescentar a sua fé. Então hoje está sendo transmitido via online, para que essa mensagem chegue até os ouvidos das pessoas. Olha que interessante, essa mensagem chegar até os ouvidos. A igreja não parou. Eu vou daqui a pouco falar sobre o processo de relacionamento e de afeto, que é muito importante também nesse momento da igreja e o momento que nós estamos vivendo. Mas antes eu quero um ponto aqui, sobre ouvir, né? O ouvir, que a igreja, hoje nós estamos levando essa palavra para ouvir, é interessante, porque tudo se muda naquilo que escuta. Porque os nossos ouvidos é um canal onde pode transformar as nossas vidas. Todo ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito, né? E hoje as pessoas estão num processo psicossomáticos. Está sendo atribuído tantas doenças como depressão, como pânico, ansiedade severa. Hoje as pessoas estão entrando num pânico, numa crise, numa ansiedade, e que elas estão desesperadas. E por que estão desesperadas? Por que leva a isso as pessoas ao desespero, ao pânico, à mudança da emoção? Porque elas estão escutando. Quando você escuta, leva para o seu pensamento. O pensamento leva para a sua emoção. E a sua emoção leva para a sua ação. Então, todo sentimento, todo sentir é por aquilo que o nosso pensamento governa. Porque o nosso pensamento governa as nossas emoções. As nossas emoções governam as nossas ações. Mas quem governa o nosso pensamento é o que a gente ouve, são as palavras que a gente ouve. Então, está tão em massa se falando nos dias de hoje sobre colocando medo. E veja que duas coisas que pegam as pessoas e mudam as pessoas e que aprisionam as pessoas é medo e ganância. Medo e ganância são dois assuntos que qualquer dia a gente pode falar sobre ele, que aprisionam as pessoas. E o medo por ouvir. As pessoas estão ouvindo, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão o tempo todo, 24 horas, é notícia no rádio, é notícia na TV, é jornal coronavírus. O coronavírus agora ganhou matéria, Covid-19, então tudo é Covid. Todo o esforço está em busca do problema. Sim, né? Sim. Aquilo que não é Covid está se levando para o Covid. Então está tendo um exagero de informações, de se colocar no ouvido das pessoas, e quando elas agregam isso, elas levam para o seu pensamento, e o pensamento governa o sentimento, e o sentimento governa as ações. Se eu parar para falar aqui para você, ou para quem está nos assistindo, falar assim: pensa em algo na sua vida que te traumatizou, algo que você passou,
que você levou prejuízo, que foi muito mal e que não foi bom e que aquilo lhe causou tristeza, angústia, perda, frustração. Pense agora. Se eu falar para você pensar, você vai pensar. Quando você pensar, você vai sentir. E o sentimento que você vai ter por aquilo que você pensou é um sentimento de angústia, ou de raiva, ou de ódio. Você vai sentir algo negativo. E fisicamente você vai ter uma expressão, ou vai lacrimejar os seus olhos, ou vai ter uma expressão de tristeza, de coitado, ou de raiva. Você vai expressar alguma coisa. Por quê? Porque eu falei, você pensou, você sentiu e você expressou. Agora vamos para o lado contrário. A partir do momento de falar, Davi, pense em algo feliz, algo que você celebrou, algo que foi extraordinário, algo que você foi muito bom. Você vai pensar, você vai sentir prazer, alegria, e você vai expressar sorriso, pode até chorar também de alegria, e você expressou. Por aquilo que eu falei, você pensou, você sentiu, você expressou. O poder da igreja, que é o que nós estamos falando, mesmo de forma online, nós estamos levando essa palavra, que essa palavra ela entra nos ouvidos e vai para o pensamento das pessoas. E do pensamento ela vai para o sentimento. E do sentimento ela vai agora para as ações. Porque o provérbio de Salomão diz, aquilo que a sua alma pensa que você é, você será. Então se você pensa que você pode, você pode. Isso trabalha muito no coach, né? Nós trabalhamos no coach, mas é coach que o próprio Salomão foi dizer, aquilo que a tua alma pensa que você é, você será. Se você disser que você pode, você pode. Se você disser que você não pode, você não pode. Mas qual é o poder da mágica? Não tem mágica. É que a nossa mente mente. E nós podemos submeter a nossa mente as palavras. E essas palavras elas podem ser positivas ou negativas. Pode ser palavras que podem erguer alguém ou palavra de destruir. E hoje o que está sendo feito é uma palavra para destruir as pessoas. Por quê? Porque depois, em aspas, aparece um super-homem, um Messias, aparece um Salvador que vai ter alguma coisa para levantar essas pessoas. Então primeiro ela derruba. Seria como aquela história de quem abre uma borracharia, só que lá na esquina ele coloca os pregos para furar os pneus. Para funcionar. Seria como no jogo de xadrez, que no jogo de xadrez, quem gosta de jogar xadrez, o foco é o rei. E todas as peças são movidas para poder derrubar o rei. Então, na palavra, o poder da palavra, que é essa palavra, ela levada para o lado positivo, levada para o lado justo, para o lado da bondade, da misericórdia, que é o que Deus fez, né? Esse é o conceito de Deus, é amor, é paz, é justiça, é trazer isso. E isso, quando introduzido nas pessoas, mesmo online que nós estamos fazendo, ela tem um poder de transformação. Para quê? Para que as pessoas não vivam na sua alma abatida, uma depressão, uma ansiedade, um estresse. Então é esta palavra que vai libertar. Então conheceis a verdade vos libertará. É conhecendo esta palavra que cada um de nós somos aquilo que pensamos que somos. Se eu falar que eu sou. Por isso que Paulo fala, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando nós vemos Paulo falando isso, essas palavras são ditas, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E imagem e semelhança de Deus não é físico, mas é a questão moral e espiritual. Só que essa imagem e semelhança de Deus, ela foi a imagem de Deus e semelhança, né? Moral e espiritual. A moral do homem está totalmente desfocada. Essa moral do homem, ela está distorcida. Mas todo ser humano tem moral. Até o pior bandido, se eles fizerem um roubo, vou usar aqui uma metáfora, mas se eles fizerem um roubo e entre eles forem fazer partilhas e não for justo um com o outro, um mata o outro. É a ética, né? Vê que eles têm ética, eles têm justiça, só que isso é deturbado.
porque eles colocam isso acima da vida. Então, quando a gente observa isso, a igreja tem esse papel fundamental. Por quê? Porque na política são pessoas. Dentro dos lares, as famílias são pessoas. Dentro das escolas são pessoas. Dentro do Ministério Público são pessoas. Dentro de um governo público são pessoas. Dentro de uma segurança pública, pessoas que trabalham com segurança, na área de segurança, são pessoas. Dentro de pessoas que trabalham na área da saúde, são pessoas. Então veja que em todo ambiente são seres humanos. E a única coisa que pode mover o ser humano aos conceitos justos é a palavra de Deus. Então, do topo da pirâmide, a igreja é a emergência de todos ouvirem. Só que tem um outro fator. Posso colocar aqui? Claro. Um outro fator que me preocupa muito. Que assim como vem por ouvir, a fé vem por ouvir, a mudança, a transformação vem por ouvir, tem um fator de distanciamento social. Esse distanciamento social, Davi, me preocupa. Me preocupa. Por quê? Porque existe um texto na Bíblia, em Mateus, que fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Por aumentar a iniquidade, a maldade se esfriaria. Se esfriar é romper, não ter mais relacionamento. Amor é um verbo. Amor é um verbo, né? A gente descobre que amor é um verbo num texto quando essa palavra ela tem uma ação. Adjetivo, uma qualidade. Substantivo, questão própria, concreto. Mas o verbo é ação. E nós descobrimos, eu amo, tu amas, assim como Deus amou. Então, amor é uma atitude. Não se existe amor de palavras, existe amor de ação, de atitudes. Eu costumo dizer, nesses 21 anos casado com a minha esposa, eu amo a minha esposa, mas eu faço coisas para ela, ela faz coisas para mim. Então nós trocamos, né, atitudes um pelo outro. É assim que João vai dizer, filhinhos, amei uns aos outros. E as pessoas não estão amando, estão fazendo. E quando fazem, fazem por interesse. E o amor não pode ser amor eros, nem o amor filho, tem que ser o amor agape, o amor incondicional. O amor que você dá com a sua mão e esconde a outra. Tem muita gente fazendo amor de troca, amor de beleza, né? Mas toda beleza um dia, hoje é bela, amanhã não é bela. Tô fazendo alguma coisa, mas você tem que me retornar. Tem que me retornar. E hoje estão vivendo um amor eros, amor do belo, amor da beleza. Eu amo enquanto é bonito. O dia que não é mais bonito, eu não amo mais. Aí você vê trocas de casamento, você vê troca de pessoas, eu não te amo mais, aí troca. Então existe uma troca, um amor filho, um amor de troca. Se você me der, eu faço, se não der, eu faço. Mas o amor verdadeiro é o amor agape, é o amor de Deus. Incondicional eu faço independente, assim como Deus fez. Então esse amor, o que está acontecendo hoje na atualidade? O amor, essa ação só acontece através de um relacionamento, através de um contato físico. Porque o amor, ele nasce do afeto, da afetividade. Eu acredito que assim, Davi, como outras pessoas já ouviram muitas pessoas dizerem, olha, eu dei de tudo para o meu filho, eu dei escola, eu paguei faculdade, eu comprei roupa, eu comprei brinquedo, mas ele não me reconhece. Só não amou? Não amou, só não amou. Por quê? Esqueceu. Porque os filhos, eu faço de tudo por essa mulher, eu faço de tudo por esse homem, mas não é dar, o dar não é amor. Amor é relacionamento, é intimidade, é afeto, é carinho, é contato. E aí quando esse amor nasce através do afeto, do contato, e hoje o distanciamento social vai fazer as pessoas não terem esse contato. Não tendo esse contato, o amor de muitos vão se esfriar. E aí é onde eu me preocupo. Há uma palavra que diz, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E esse amor se esfriando aumenta a iniquidade, porque aumenta o egoísmo, aumenta a maldade, porque nós aprendemos um com o outro, nós aprendemos. Sempre nós estamos em constante aprendizado, em desenvolvimento, nós nunca sabemos tudo. E aí quando nós vemos que esse distanciamento social não está somente provocando, mas está provocando um distanciamento de falta de amor. E a presença das pessoas até o contato de estar no próprio local, templo, espaço físico da igreja, estão distanciando as pessoas também do amor de Deus. Olha que é uma cadeia, é um efeito dominó. Né? Se a pessoa se afasta do amor de Deus,
ela a partir de agora, ela vai tirando os valores e os conceitos impregnados, porque ela ouvia Deus, e agora ela vai dar ouvidos a outros conceitos que não são justos, não são misericordiosos, não são bondosos, mas são com interesses próprios, são com ganâncias, são com maldades. Estala o medo, né? Estala o medo. E ela começa a ouvir e começa a instalar isso dentro dela. Então veja o papel importantíssimo da igreja na sociedade, principalmente na atualidade. Então a igreja não pode se calar. E hoje nós estamos vendo que no Paraná, agora dia 12, anteontem, saiu um decreto que não se pode fazer nenhum culto online, que estão se brecando para fazer o culto online. Os pastores, as igrejas de lá estão já não poderiam ir se relacionar, e agora nem online. Então eu vejo que há algo muito grande por trás disso. Nós estamos sobre um ataque invisível, espiritual fora do comum, que é muito além desse Covid. Não é nem no sentido, eu tenho essa ideia, pastor, não é nem no sentido espiritual religioso. Não é nada. A inconsciência faz com que as pessoas ajam extremamente pela carne, pelos desejos mais básicos, Sim. pelos instintos mais básicos, como se nós estivéssemos numa questão de sobrevivência. De sobrevivência. E o pastor pode falar muito melhor, com mais conhecimento a respeito disso. Quando se fala em vida eterna, é vida eterna. Não há por que temer, né? Não há por que temer. Tem gente que tem medo da morte. Mas como é que é isso? Algumas pessoas a gente atende. Eu faço um atendimento particular como psicoach. Eu uso ferramentas da psicologia, do coach. Eu nunca tinha ouvido esse termo, até porque... Fundado por mim, obrigado. Você sabe, ótimo, isso é excelente. Mas o senhor sabe que eu tenho não tenho uma dificuldade, porque eu não sou advogado, eu atuo como advogado, tenho várias formações em coaching, e eu sempre tive um questionamento com relação a... Porque os psicólogos, às vezes, quando eu atuei muito em clínica de recuperação, e os psicólogos ficavam, mas que o coach resolve-se muito rápido, vocês resolvem muito rápido. E eu não consegui entender qual é a dificuldade de resolver rápido. Eu também dou curso de psicoach, né? E eu tive uma psicóloga que fez o curso comigo, e ela também quase entrou em crise, porque na sala de aula, quando eu estava dando esse curso, teve uma pessoa que ela teve um insight que eu fiz com ela ali em questão muito rápida, de 20 minutos, e ela despertou, e ela mudou, resolveu. E a psicóloga falou assim, mas e se? Eu falei, peraí, então você está trabalhando na possibilidade. Se eu fosse americano, eu não estaria no Brasil. Se eu fosse japonês, eu estaria no Japão. Então, o se é possibilidade. Então, nós não trabalhamos com o se. A psicologia, ela é muito boa. A psicologia trata do passado, né? Algum trauma, para poder trazer para o presente e viver bem. O coach não trabalha com o passado, o coach trabalha com o presente e te projeta para o futuro. Por que eu uso essas duas ferramentas da psicologia e do coach? Porque ninguém pode ser projetado para um futuro se não estiver bem no presente. Claro. É condição sine qua non. Ninguém alcança um futuro com pendências do passado. Só que eu não preciso ficar remoendo um passado, né, para poder viver bem no presente. Eu trago a consciência, como Cristo traga, e eu faço um psicote cristão, porque eu uso ferramentas cristãs. Eu me apaixonei por esse livro aqui, Os Segredos do Coach Cristão. Vários, pode até se identificar como psicocoaches, e eu comecei a estudar isso, eu fiquei impressionado pela quantidade de ferramentas que pode ser desenvolvido por meio da Bíblia. Da Bíblia, sim. Eu fiquei impressionado. E às vezes passam... aquele negócio. O espiritual... Não pode se falar de espiritual técnico, mas quando vai falar de Freud, eu já li alguma coisa e falo, meu, isso é muito confuso. Espiritualmente isso aqui é muito confuso. Deixa. Faltava talvez para ele essa... Porque se nós somos uma evolução, talvez naquele tempo ele tivesse entendimento dessas... Ou tivesse mais aberto, porque se a pessoa não estiver aberta também, não adianta. É interessante que todos os psicólogos vieram de base cristã, de pais que eram pastores, de igrejas que eram... Então existia.
E por que eu fui aprender psicologia, aprender coaching? Porque como pastor, teólogo, também sou teólogo, eu vi situações de que só o espiritual não resolvia. E pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam passando por processos, não era oração, não era jejum, não era conhecimento bíblico. E eu falei, aonde mais? Não tinha. E foi quando eu fui aprender psicologia, fui aprender o coaching. E essas pessoas, com essas ferramentas, eu consegui ajudar essas pessoas. E eu entendo da seguinte forma: a partir do momento que você tem um diagnóstico rápido e tem um medicamento rápido, você tem menos sofrimento. Correto? Claro. Então, sofre menos quem está passando pelo problema e gasta menos tempo quem está aplicando. Aquela máxima. A dor pode ser inevitável, sim, mas o sofrimento é opcional. É opcional, exatamente. Não necessariamente não tem que ser, então eu tenho que... Não, eu vi ali, realmente aconteceu isso, tem um problema, pronto, e agora? Como nós vamos? Daqui para lá que vai contar, né? Eu não vou ficar... É porque às vezes a igreja, uma boa parte da igreja, ela tem somente o lado espiritual. Só que ela não trata só do lado espiritual, ela trata com o ser humano. O ser humano é lado emocional. Pastor, mas eu tenho, lado físico. Mas a igreja mais, não sei a igreja mais antiga, né? Mas um pastor antigo, por exemplo, no gabinete dele, ele recebe vários problemas. Então ele está acostumado a lidar com o mundo espiritual, realmente. Sim. Então o casal chega, estão se brigando, estão com dificuldades e tudo mais. Às vezes o problema ali não é uma questão de oração, é um problema de se entenderem, né? Não é nós podemos orar aqui o dia todo, mas a questão não é essa. E talvez essa mudança, pastor, por isso que talvez seja necessário mais cursos de psicocoach, ou coach mesmo, mas para fazer essa correlação, porque às vezes as pessoas falam, eu quero o conhecimento, eu acho que é inspiração. Sim, o conhecimento. Senão não teria. E hoje, na neurociência, na física quântica, isso tudo pode dar elementos para cada vez mais as igrejas e cumprir essa função social importantíssima. Exatamente. Pastor, nós temos um tempo e acho que a gente está um pouco estouramos aqui, porque o papo principalmente quando a gente gosta disso, eu ficaria aqui com certeza o dia todo batendo esse papo, porque a gente tem tantos assuntos que eu queria falar com o pastor, mas a gente deve ter outras oportunidades. Eu queria que, para encerrar, o pastor falasse um pouco da questão da... Hoje as pessoas se preocupam muito com uma coisa que às vezes eu fico pensando, a imunidade, né? Tá tudo a imunidade. E nós não somos só fisicamente, né? Sim. Como eu cuido da imunidade espiritual? Existe uma receita para isso? E aí, quando o pastor concluir isso, também possa deixar o seu recado, porque acho que talvez essa seja a coisa mais importante de falar. Como eu ter imunidade espiritual nesses tempos de tanta... De verdadeiro ataque, né? De ataque nós estamos sofrendo. E se eu não estiver atento, eu cedo ao inimigo. E depois falo, mas eu queria que o pastor falasse sobre isso. Podemos fazer uma metáfora, uma parábola aqui sobre a imunidade que hoje nós olhamos as pessoas usando máscara, né? Eu estava tratando de uma pessoa essa semana e sentado comigo, a gente aconselhando e podendo ajudar na questão do psicocoach. Ela estava passando uma sessão e essa pessoa com um medo muito grande de morrer, medo da morte. E desesperada que não ia alcançar os seus sonhos, alcançar os seus projetos, e mesmo sendo uma pessoa cristã, mesmo sendo um pastor, né? Um pastor e ali. E quando eu comecei a mostrar para ele se ele conhecia sobre a Covid e aonde a Covid poderia alcançar e atingir, ele não tinha conhecimento pleno. E a Covid-19 ela atinge pessoas com baixa imunidade ou pessoas que têm uma doença crônica. E esse vírus ela pode potencializar essa doença crônica e ela pode influenciar e a pessoa vir a óbito muito rápido e não tem o recurso. Então a Covid não pega em pessoas saudáveis, pessoas que são saudáveis, pessoas que têm uma atividade, ela pode pegar, ela pode vir, mas ela pode não levar a óbito, mas a pessoa pode sofrer dores no corpo, ela pode ficar 3, 4 dias, mas a força que ela tem
imunidade que combate esse vírus, tá? Mas quem não tem a saúde plena pode chegar a esse problema. E eu disse para esta pessoa que nós estávamos ali aconselhando, que ele tem uma saúde plena, ele não tem nenhuma doença, ele não tem nenhuma imunidade baixa, para que ele fique tranquilo e tire esse medo, porque ele ouviu tanta coisa. E quando ele trouxe esse conhecimento, o semblante dele mudou assim. O medo passou, o medo foi embora. Eu não precisei orar por ele, não precisei fazer nada. Simplesmente ele teve conhecimento de que ele não está no grupo de risco e que ele não precisa ter medo, que ainda que se ele adquirir o vírus, ele não vai morrer. Quantas pessoas estão assim? Sim, quantas pessoas? Assim como eu conheço pessoas que adquiriram, passaram mal, estão bem, estão nas suas atividades. Agora vamos passar para o lado espiritual. A imunidade espiritual cabe em nós podermos estar orando, jejuando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, estarmos imunes. Para nós estarmos imunes, nós precisamos não somente fazer isso do dia para a noite, porque qualquer medicamento, ele tem um processo, ele tem o seu tempo. Então nós temos que ter um estilo de vida, de oração, um estilo de vida de jejum, um estilo de vida de leitura bíblica, um estilo de vida de adoração. E quando nós estamos isso, nós estamos imunes. Por quê? Porque quando vem todas essas informações, eu não me abalo, eu não tenho medo. Ainda que se eu tivesse uma doença crônica, uma imunidade física, eu estou imune. Por quê? Porque eu sei que o meu futuro, o meu planejamento não é aqui nesse mundo, é na eternidade. Paulo vai dizendo: miserável homem que espera de Deus somente nessa vida. A vida vindoura, o futuro da glória eterna, lá nos espera. Lá não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter pranto, lá não vai ter doença. Então o meu projeto é para lá, e mesmo que eu morresse fisicamente aqui, não atrapalharia o meu projeto de eternidade. Então eu estou imune e a minha emoção não será abalada. Mas pessoas que não estão ouvindo a palavra, que não estão jejuando, não estão lendo, não estão celebrando a Deus, essas pessoas não têm imunidade espiritual. E quando ouvem essas informações, elas se abalam. Aí vem as doenças psicomáticas, depressão, aí chega o suicídio, né? Chega feminicídio, chega a ansiedade severa, chega a pânico. Aí vai desencadear uma série. Então, novamente eu retorno. Para adquirir uma imunidade, comece hoje a ouvir a palavra de Deus. Comece hoje a ler uma Bíblia dentro da sua casa. Comece hoje a ter a prática do jejum. Comece hoje a louvar, a adorar. Nós temos lá um menino que louva, que é uma bênção, chama Danilo Lebrai. Lá na igreja, ouça o Danilo Lebrai, né? Ele vai estar louvando a Deus. E com ele nós temos também a banda Nação de Adoradores da igreja lá, Cristo das Nações. Temos 2 grupos de louvores lindos e maravilhosos que levam as pessoas a celebrarem, né? Que é lá o Conjuntos Lebrai e Nação de Adoradores da igreja Cristo das Nações. Ouçam eles e vocês vão ver que... Então comece a partir de hoje a criar essa imunidade. E que quando ouvir essas coisas e ver, não vai atingir a alma, não vai atingir o pensamento e vai ficar firme. Vai deitar e vai acordar. Não vai ter noites de insônia, mas vai ter sonhos lindos e abençoados. Amém. Obrigado, pastor. Foi um prazer bater esse papo. Nós vamos com certeza falar novamente, né? A gente tomara que logo se encerre isso, mas a gente sabe que as previsões cada dia, eu pouco vejo das notícias, porque não que não me interessa, mas eu preciso ficar inteirado do básico. Eu sempre falo para os amigos, falo assim, olha, se intere do básico, né? Não queira se aprofundar muito não, porque senão é terrível, porque não compete. O que eu posso colocar máscara, eu posso me higienizar, fazer as coisas que são sugeridas aí e cuidar da minha imunidade física, né? Ninguém, como o pastor falou, ninguém começa... eu vou correr uma maratona, eu já vou correndo aos poucos. Sim. Até acho que essa divisão é muito bom. Então exatamente. A gente vai com certeza nos conversarmos mais. O nosso amigo Danilo Lebrai, por gentileza, Danilo.
Amém. O Danilo que nos convidou, né, falou para mim do pastor, e eu logo me interessei de a gente bater esse papo para contribuir com os nossos inscritos no canal, com as pessoas que nós estamos nessa atividade política também, e precisa, às vezes o exército precisa ouvir, né? Sim. Tem alguma palavra, escuta esse aqui que pode ajudar, né? E então foi muito, sou muito grato, pastor, pela sua participação aqui, pelas explanações, principalmente por essa palavra de esse alimento, né? Porque acaba sendo um alimento. Sim. Como a gente tem o estado, o físico, a gente também tem o alimento espiritual. Que boas conversações nós estamos alimentando, né? Nós somos todos emocionais, né? O emocional está muito agregado ao espiritual. Se você não estiver bem emocionalmente, você nunca vai estar bem espiritualmente. Não tem jeito. Alguém que não está bem emocionalmente, ele larga tudo, abandona. Então o emocional é primeiro do que é a base. Porque alguém bem emocional vai ficar bem espiritual. Porque ninguém que está mal emocional vai orar, vai ler. Assim como é seu coração... Assim você será. E às vezes a pessoa tá vendo o pastor aqui, né, falando e tal, e o pastor é assim mesmo, é simples, conversa com todo mundo, tem esse amor, e a gente tá falando de ouvir, tem a rádio também, que a gente tá sempre levando a mensagem, né, pastor? Isso, nós temos a rádio naçãofm.com.br. Depois vocês me deixam todos os endereços, que eu vou colocar na descrição do vídeo. A gente coloca esses endereços da rádio e do canal. Vocês têm um canal também, eu acho que me inscrevi ontem num canal. Sim. E aí a gente... O endereço da igreja também, se bem que nessa... Nós estávamos estudando como instituto que nós temos capacidade jurídica para impetrar um mandado de segurança, um remédio jurídico para a abertura das igrejas, né? A gente está conversando sobre isso com nós como advogados, e nós entendemos que a função social das igrejas são importantíssimas. Nós estamos se calando diante de uma ditadura que não estamos nem se questionando, né? Então é claro que está até os juízes para darem uma ordem, logo pensam, eles também estão, se eu fizer isso e morrerem mais gente. Então a gente está num momento que a gente vai conversar disso depois, também a gente vai pensar sobre isso. Pastor, ele tinha falado sobre algo interessante, sobre o mercado, né, pastor? É a igreja, né? Diferença, né? De como? No mercado. Ah, sim, com certeza. O mercado, as pessoas vão lá buscar o alimento, a comida. Exatamente. E há uma diferença, hein, pastor? Eu costumo dizer, há uma diferença entre comida e alimento. Exatamente. Porque a comida vai te saciar aqui, mas às vezes, de repente, se você tiver alimento, é diferente, porque ele nutre. Alimento tem nutrientes, tudo que você precisa. Certa ocasião, eu escutei um pastor falando sobre o tempo que o povo estava no deserto saindo do Egito. 40 anos eles ficaram. Hoje tem estudos que eles podiam ter feito o percurso em muito menos tempo. Sim. E por que eles ficaram ali, aquele tempo todo, até purificar todas aquelas gerações e os alimentos que era dado o alimento era tão substancial, era tão divino que e não podia ser guardado. Se guardasse ficava pútrefo, estragado. Porque cada dia eles iam receber o maná que era prometido. Então é algo assim. E hoje a gente vê, as pessoas estão, às vezes, agora nem tanto, mas as pessoas correndo no supermercado, às vezes desesperado, como se fosse. E aí é aquele que o pastor falou, o medo, porque se eu estou imune, eu fico firme. Eu sei o que vai acontecer. É claro que não é uma maneira irresponsável. Sim, não. Não é essa. Nós não podemos ser irresponsáveis. Não pode usar, eu vou andar por aí, não vou usar máscara. Não é isso. Mas é a consciência, trazer a consciência dos cuidados que o Jesus morreu para nada. Sim, é verdade. Né? Parece esses questionamentos. Sim. Mas se a gente ficar falando disso, a gente vai até amanhã. Pastor, muito obrigado. Tá bom, eu agradeço. Eu quero só deixar aqui, nós temos a rádio Nação FM, né? naçãofm.com.br, temos o site, logo aí para a próxima semana, os cultos vão ser transmitidos via TV pelo site. Há um aplicativo que a pessoa pode abaixar, Cristo das Nações, né? E ele abaixa o aplicativo e ele vai conseguir assistir os cultos, as mensagens através do aplicativo, sem entrar no Facebook, sem entrar no YouTube. Então, às vezes, quem não tem YouTube, Facebook, consegue, né?
Nós estamos olha aí lá. as facilidades que surgiram de um desafio. Nós vamos sair melhor dessa. Sim, com certeza. Eu falei para os meninos ontem, a gente estava conversando, e esse é o que muitos se falam também, muitos outros homens de Deus estão falando sobre isso, que a colheita vai ser maior depois, porque vai estar mais acessível, porque as pessoas vão estar precisando tanto que vai estar mais disponível. Mas tem um lado bom, só pra gente finalizar, um lado bom de toda essa história, né? E todos falam só a parte negativa, mas as pessoas estão dentro de casa, estão se relacionando, se conhecendo, marido, esposa, filhos, estão se juntando. Inclusive, infelizmente, o número de separação está aumentando, porque as pessoas não se conheciam. Não se conheciam. Então veja, viviam tantos anos e se conheciam, agora estão ficando em casa se conhecendo. Mas tem as pessoas que nos procuram, falam, olha, eu estou vivendo em momentos que eu nunca vivi com meu marido, com os meus filhos, ótimo. com os meus pais, porque nós estamos juntos, desfrutando daquilo que nunca desfrutávamos. Né? Nós temos lá todas as quintas-feiras, hoje é dia, às 20 horas, e nós estamos online, ministrando a palavra. Estará conosco o Danilo e todo o Conjunto Lebrai. Temos domingo, às 18 horas, a celebração, que acontece ao vivo também. Tá bom? Um grande abraço, um beijo. Pode fazer uma oração, pastor. Faz uma oração. E obrigado ótimo. ao Dr. Davi, obrigado ao Danilo Lebrai. Que isso, pastor? O pastor quer fazer uma oração, de repente a gente, nossos ouvintes, nossos assinantes podem receber esse alimento. Recebam isso também como uma contribuição espontânea do nosso canal a todos os lares que possam receber essa mensagem. Se você puder, encurva sua cabeça, feche seus olhos, que eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu agradeço por esse momento que nós falamos aqui. Espero que possa ter tirado dúvidas ou acrescentado conhecimento de pessoas que possam estar ouvindo e se conectando. Que o Senhor abençoe as famílias, abençoa também a nossa cidade de Mauá, abençoa também aqui o Dr. Davi, o Danilo, abençoa, Senhor, todas as pessoas que se conectarem, a família Cristo das Nações, aqueles que nós conhecemos, a nossa política de Mauá, em toda a nossa nação, nossos governantes, que o Senhor possa conduzir através do conceito moral e ético, verdadeiro, justo e sincero, que é a Tua Palavra, que os ouvidos possam estar abertos e pessoas possam ser curadas e saradas. Abençoa também os profissionais de saúde que estão à frente de todos os trabalhos, guarda a vida deles e todos os familiares, e que haja boa recuperação daqueles que estão infectados e saiam dessas curados e sarados no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, até o nosso próximo vídeo. Pronto, obrigado, pastor.